Grande do Norte ultrapassa 1.700 mortes por Covid-19. Movimento no primeiro dia de reabertura dos shoppings com ar-condicionado em Natal. Votação da reforma da Previdência do Estado é novamente adiada. E a açude supera a seca e pode voltar a atender atividades que dependem do seu volume de água. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020. O TVU Notícias está no ar. O Rio Grande do Norte tem 1.714 mortes por Covid-19 e mais de 48.300 casos confirmados da doença, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública. Jamile Nogueira tem mais informações. Nos dados atualizados dessa terça-feira, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou 2 mortes nas últimas 24 horas por Covid-19 no Rio Grande do Norte, totalizando 1.714 vítimas fatais, além de 189 ainda em investigação. Os números seguem em queda no estado. Até o início da tarde de hoje, havia 482 pessoas internadas, sendo 245 em leitos de UTI. Ainda havia 28 pessoas na fila à espera por leitos, sendo 6 pacientes aguardando vaga em leitos críticos. A taxa de ocupação dos leitos destinados a tratar a Covid-19 hoje estava mais crítica no Seridó, com 86% de ocupação. Já na região metropolitana de Natal, o índice era de 56%. Em São José de Mipibu não havia ocupação. Com taxa de isolamento social de 39%, a subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Lucchesi, alertou para a necessidade de cuidados de prevenção individual. Diante da situação epidemiológica hoje do Covid-19 no nosso território e diante das reaberturas que estão acontecendo no território potiguar, é necessário que as medidas de proteção e prevenção continuem sendo adotadas pela população e pelas autoridades de saúde pública em todos os municípios do nosso território, de modo que a gente possa continuar contribuindo para a quebra das cadeias de transmissão, ou seja, reduzindo a transmissão viral pessoa a pessoa o máximo possível, principalmente dentro das nossas rotinas, que agora voltamos também, principalmente nos ambientes de trabalho. Nós temos o trabalho sendo realizado pelo Sereste, que dá todo esse suporte e retaguarda para essa avaliação das formas de transmissão, mas é necessário o engajamento de toda a população nesse processo e principalmente da nossa população. Nesta terça-feira, os shopping centers da capital potiguar que operam com ar-condicionado reabriram para atendimento ao público. A permissão de reabertura concedida pela Prefeitura do Natal faz parte do processo gradual de retorno do comércio e de outras atividades, mas prevê algumas condições. Filas, máscaras, medição de temperatura e outras medidas de segurança. Foi assim que este e outros shoppings de Natal reabriram suas portas na tarde de hoje. De acordo com o decreto publicado ontem no Diário Oficial do município, podem reabrir com limitações os shoppings que possuem sistema de ar-condicionado. Esta é a terceira fase da reabertura do comércio em Natal, que só foi possível ao considerar a ampliação de leitos de enfermarias e UTIs e a diminuição do número de atendimentos dos casos de Covid-19 nas unidades de saúde do município. Os shopping centers terão funcionamento do meio-dia até as 8 da noite todos os dias da semana. Porém, está autorizado apenas 30% da capacidade de ocupação. Permanece proibido o funcionamento dos serviços de alimentação nas praças, os quais poderão atender exclusivamente pelos sistemas de entrega e retirada, sem possibilidade de consumo no local. Nesta fase, também fica autorizado o retorno de bares e dos serviços de alimentação com espaço físico superior a 300 metros quadrados, que devem funcionar todos os dias da semana, das 11 da manhã às 11 da noite, com possibilidade de consumo no local. A fiscalização caberá a Sendes, Procon, Semurb, Censur e SMS, que poderão inclusive interditar o estabelecimento que descumprir as regras estabelecidas. O governo do estado lançou mais um programa hoje. A campanha RN Mais Saudável pela Vida deve viabilizar ações em parcerias com outros municípios
instituições da sociedade civil e movimentos sociais em busca de mais qualidade de vida. A nova campanha do governo contempla os temas da alimentação saudável, atividades físicas, trabalhos seguros, cultura de paz, equidade e inclusão, e deve acontecer em parceria especialmente com os municípios potiguares. O lançamento aconteceu hoje durante a coletiva de imprensa da Secretaria de Saúde. É uma campanha, que visa fortalecer no Estado ações de prevenção, ações de cuidado, fortalecer nas redes de acolhimento, na perspectiva de uma educação popular, em que a gente possa possibilitar o protagonismo das populações, principalmente as populações ocultas, as populações que não têm acesso à saúde, as populações que não têm muitas vezes os direitos dignos garantidos. E o RN Mais Saudável pela Vida convida todos a participar desse momento de lançamento e da campanha. Será uma campanha que começa a partir de amanhã, mas ela continuará durante todo o semestre. Teremos semanas de cada eixo, teremos atividades junto às escolas, ao setor agrário, ao setor da cultura, ao setor fortalecendo as ações do Pacto pela Vida, que são ações que integram no município ações positivas de combate às aglomerações e garantindo as medidas preventivas. A votação da reforma da emenda constitucional da reforma da Previdência do Rio Grande do Norte foi adiada pela 6ª vez na Assembleia Legislativa. O Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta vê a reforma como uma retirada de direitos. Jorge Silva tem mais informações. A sessão legislativa de hoje contou com a presença de 20 deputados estaduais. Havia quórum mínimo para a votação da PEC da Previdência, mas uma bancada de 9 deputados, composta pelos partidos PL, PT e PSB, recorreu ao instrumento de pedido de obstrução de votação, que manteve trancada a pauta da PEC da Previdência e adiou sua votação mais uma vez. A estratégia dos deputados da base do governo é ganhar tempo para conseguir a votação mínima para a aprovação da matéria. Se ocorresse hoje, possivelmente o governo Fátima Bezerra seria derrotado. A sessão da Assembleia Legislativa de hoje, terça-feira, se encerrou mais uma vez sem votarmos a PEC da Previdência. Hoje tínhamos um quórum bastante elevado, cerca de 20 deputados e deputadas presentes, só que a base do governo mais o deputado Nelter decidiram fazer obstrução. A obstrução é um procedimento político legal, normal, mas que não pode ser contado como quórum. Então tinha a presença, mas para efeito de votação não pôde ser computado. Então, retirando esses, nós tivemos a presença com quórum, pronto para votar, de apenas 10 colegas deputados, inclusive eu, que tenho dito o tempo todo, estou pronto para participar e votar nessa matéria. Então, somente amanhã vamos retomar os debates e ver se amanhã essa matéria será votada. O governo do estado alega que se a matéria não for aprovada até a próxima sexta-feira, as regras que contemplarão os servidores do estado serão as que foram aprovadas no governo Bolsonaro. Para o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, esse argumento do governo não procede e acrescenta que a reforma proposta pela governadora Fátima Bezerra apenas retira os direitos dos trabalhadores. A nossa luta se intensifica e aumenta a cada dia. Estamos nas redes sociais, mesmo que virtualmente, lutando contra a PEC da morte e a reforma da Previdência do governo do estado, que consegue ser pior, mais cruel e mais perversa do que a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, porque ela traz o aumento da alíquota previdenciária, vem taxando os servidores aposentados que hoje são isentos de pagar a Previdência em 14% e aumenta o nosso tempo de permanência em serviço. Não é justo uma reforma obrigar o servidor a trabalhar mais, pagar mais impostos e ter salários mais baixos. E o governo do estado está mentindo quando diz, através da imprensa, que se a reforma da Previdência não for aprovada até o próximo dia 31 de julho, entrará em vigor de forma automática
a alíquota de 14%. A PEC da Previdência irá para votação amanhã ou quinta-feira e para ser aprovada dependerá de no mínimo 15 votos. Jorge Silva para o TVU Notícias. Um centro municipal de educação infantil no bairro de Nazaré, que deveria ter sido entregue desde 2018, está com as obras paradas. Os gestores e pais de alunos reclamam da falta de providências da prefeitura e se preocupam com a possível retomada das aulas presenciais. Enquanto a retomada presencial das aulas nas escolas públicas e privadas de Natal segue em discussão, a direção do CEMEI Raquel Maria Filgueira, no bairro de Nazaré, na zona oeste de Natal, cobra providências da prefeitura por estrutura básica. De acordo com a direção, a sede própria do centro deveria ter sido entregue desde 2018. No entanto, a diretora Caroline Rose mostrou a situação do prédio, que está com as obras paradas desde o mês de janeiro deste ano. Indignadas, entristecidas, realmente emocionadas, porque a obra está abandonada por falta de pagamento. Então nós vamos reivindicar o MEC, a prefeitura, ao Estado, a quem for preciso, mas nós vamos pedir o prédio pronto para nossas crianças, para as voltas às aulas após essa pandemia. Essa comunidade não merece isso. Funcionando em 2 casas alugadas, o CEMEI atende a 240 crianças, com idade entre 3 e 5 anos. A preocupação agora é sobre o retorno às aulas presenciais, já que, segundo a direção, a estrutura física é precária, não há manutenção e nem condições de funcionamento pós-pandemia, já que não existe estrutura para garantir os protocolos de segurança. A Secretaria de Educação de Natal se pronunciou através de nota sobre a paralisação das obras de construção da sede própria do CEMEI. A Secretaria diz que ocorreu um bloqueio das contas de todas as obras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por determinação do Tribunal de Contas da União, mas garante, no entanto, que o pagamento da contrapartida de responsabilidade da Prefeitura do Natal está sendo executado. O Fundo Nacional comunicou à Secretaria Municipal de Educação que o desbloqueio das contas deve ocorrer nos próximos dias e que esta obra em questão vai receber novos recursos. Em contato com a empresa responsável pela execução das obras, a Secretaria Municipal de Educação disse ter sido informada que o retorno ocorreria nos próximos dias, porém não ocorreu até o momento. Já sobre a retomada das aulas, a Secretaria informou que uma previsão de retorno pode ser apresentada nos próximos 15 dias e que está construindo o protocolo de retorno seguindo as orientações do Comitê Científico da Prefeitura do Natal. O maior açude do Rio Grande do Norte, o Armando Ribeiro Gonçalves, se recupera da seca dos últimos anos. Com o maior volume armazenado, o reservatório deve voltar a atender mais atividades que dependem de suas águas. Com a melhora das condições de chuvas na bacia do rio Piranhas-Açu, o açude Armando Ribeiro Gonçalves, o maior do Rio Grande do Norte, dobrou seu armazenamento em um ano. O reservatório tinha 64,67% de sua capacidade no dia 23 de julho. Um ano antes, o volume era de 31,33%. Diante dessa melhora, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico definiu com os usuários de água da Armando Ribeiro, do açude Mendubim e dos rios Paraú e Açu, as regras de utilização de água da região entre agosto de 2020 e julho de 2021. As restrições de uso que vinham ocorrendo na região entre 2012 e 2020 em função da forte seca foram reduzidas. Além disso, a maior oferta de água permitirá o aumento das atividades econômicas na região, como agricultura, carcinicultura e indústria e abastecimento público de água. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do auxílio instrumental, destinado a estudantes de graduação presencial matriculados no período letivo 2020.1 para os campos de Natal, Macaíba, Santa Cruz, Caicó e Currais Novos. O auxílio será concedido aos alunos para que possam adquirir equipamento de tecnologia de informação destinado a acompanhar as aulas em formato remoto. As inscrições são online e devem ser feitas por meio do SIGA até a próxima sexta-feira, dia 31.
O processo seletivo vai acontecer em uma única etapa, em atendimento aos estudantes matriculados no período letivo 2020.1. Para participar do processo seletivo, é necessário que o aluno solicite a validação da sua adesão ao Cadastro Único da Assistência Estudantil da UFRN, feita no SIGA-A. Não é preciso esperar a validação para solicitar o auxílio. Conversamos com o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Edmilson Lopes, que nos trouxe detalhes dos valores das bolsas e quem tem o direito. Apoiar os estudantes identificados como prioritários no Cadastro Único da Assistência Estudantil da UFRN e que tenham renda média familiar per capita de até um salário mínimo, com um auxílio financeiro que variará entre R$ 600 e R$ 850 reais. Por que esse valor não é definido de antemão? Porque nós já sabemos o valor total de recursos que temos disponível para conceder aos estudantes, em torno de R$ 4.700.000 reais. Mas ainda não temos identificado concretamente a demanda. Nós sabemos que potencialmente são 10 mil beneficiários, mas nem todos concorrerão ou poderão concorrer a serem beneficiários desse auxílio. Então, após o término das inscrições, ao identificarmos o total de estudantes que se candidataram e que serão beneficiados com esse auxílio, nós divulgaremos o valor exato a ser concedido. Os estudantes da UFRN criticaram os valores propostos pela reitoria da universidade. Para eles, o valor é insuficiente para a compra de equipamentos tecnológicos. Hoje o auxílio ele é insuficiente, não dá nem de longe para suprir todas as necessidades dos estudantes e comprar um equipamento adequado que de fato os auxilie a acompanhar as aulas sem nenhum problema externo. De início a reitoria propôs R$ 600, mas no CONSAD a gente conseguiu aumentar esse preço de 600 a 850, a depender da disponibilidade orçamentária. Na prática, os estudantes vão adquirir mais uma dívida e no nosso manifesto, que foi feito antes do auxílio sequer existir, porque a própria existência dele já é uma vitória, é claro, mas nós reivindicamos que fosse de no mínimo R$ 1.000, portanto ainda é suficiente materialmente e não dá as devidas condições para os estudantes acompanharem as aulas sem nenhum problema. Amanhã acontece mais uma edição do projeto Encontros Dialógicos, Vidas e Vozes que Importam, uma realização do Departamento de Comunicação da UFRN e entidades parceiras. Paiva Rebouças traz mais detalhes. Pesquisa recente do Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19 mostrou que pessoas com 60 anos ou mais representam 71% dos óbitos em decorrência da Covid-19 no Nordeste. Os idosos representam 12% de toda a população nordestina, superando em 7 milhões o número de pessoas. Diante desse cenário, o projeto Encontros Dialógicos, Vidas e Vozes que Importam, do Departamento de Comunicação da UFRN, realiza debate virtual com o tema Pessoas Idosas e o aprofundamento das desigualdades e a discriminação na pandemia. A atividade acontece nesta quarta-feira, às 16 horas, com transmissão via Google Meet. O projeto de extensão Encontros Dialógicos, Vidas e Vozes que Importam, ele vem acontecendo desde junho e termina agora em agosto. E tem como objetivo contribuir com o enfrentamento das violações de direitos humanos contra as populações, territórios, comunidades e grupos em situação de vulnerabilidade e hipervulnerabilidade. É um projeto do AMARU, Observatório Latino-Americano de Comunicação e de Direitos Humanos, do grupo de pesquisa Econsul, do projeto de pesquisa DESCOM e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Para o debate desta quarta-feira foram convidadas Graça Leal, coordenadora do Programa de Artesanato do Rio Grande do Norte, Fátima Costa, da Sociedade São Vicente de Paulo, ligada à ONU, a promotora de justiça Irene Cardoso e Gilca Silva Pimentel, vice-presidenta do Sindicato dos Professores da UFRN. A pessoa idosa e o recrudescimento das desigualdades e discriminações no contexto da pandemia é o tema dos Encontros Dialógicos de amanhã, quarta-feira, 29 de julho. Não poderíamos falar sobre vidas e vozes que importam sem tratar da questão da pessoa idosa, da população idosa brasileira. Então, venha conosco amanhã debater sobre as violações de direitos humanos contra a população idosa brasileira, violações
do direito à vida, à saúde, à liberdade de expressão, entre outras. A crise causada pelo coronavírus afetou o mundo inteiro. No mundo esportivo, o projeto de lei 2824/2020 vem como um socorro aos profissionais de educação física, atletas e pessoas que trabalham com esporte, e dispõe de ações emergenciais durante a pandemia. Conheça mais sobre o projeto na matéria de Milka Moura. Não é novidade que a pandemia afetou a economia em todo o mundo e trouxe dificuldades para diversos trabalhadores. Uma pesquisa realizada pela Pulso Empresa mostrou que até a primeira quinzena de junho, 32,6% das empresas do Brasil encerraram as atividades. No setor esportivo, não foi diferente. O esporte também sentiu esse impacto. Aqui no Rio Grande do Norte, as academias foram reabertas no dia 14 de julho, depois de ficarem fechadas por quase 4 meses. É o que conta o diretor executivo do Conselho Regional de Educação Física, Adriano França. O setor da educação física, assim como outros setores da nossa economia, foi bastante impactado, com a pandemia do coronavírus. Haja vista que as medidas de prevenção e as medidas de segurança sanitária impostas pelas autoridades de saúde acarretaram a paralisação das atividades do setor e a restrição ao exercício profissional dos profissionais de educação física. Em virtude disso, o setor passou e passa por bastante dificuldade. Empresas algumas delas já fecharam as suas portas, outras agora nesse contexto de retomada estão voltando suas atividades, mas com bastante dificuldade. Profissionais de educação física com sua renda bastante comprometida. Um projeto de lei de autoria do deputado federal Felipe Carreiras propôs ações emergenciais ao setor esportivo enquanto as medidas de isolamento estiverem funcionando. A PL 2824/2020 foi apresentada em maio e foi aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 16 de julho. O setor esportivo sempre é o último da fila e aqui eu quero pedir quem reconhece os valores do esporte no Brasil, a toda a comunidade esportiva brasileira, respeitem o esporte. O esporte tem pressa. A PL tem um custo de 1,6 bilhão de reais e prevê ajuda mensal de um salário mínimo para educadores físicos, atletas, para-atletas, fisioterapeutas e demais profissionais que atuem na área. Além do salário, a proposta também pede que serviços de empresas do ramo que estejam inadimplentes, como com o pagamento de água e luz, não sejam cortados durante a pandemia. A votação do projeto mobilizou diversos atletas em suas redes sociais. O medalhaço, como foi chamado o protesto, levou grandes nomes do esporte nacional a participarem, divulgando suas fotos atuando ou segurando medalhas, pedindo a urgência da aprovação da proposta. Aqui no Rio Grande do Norte, o Conselho Regional de Educação Física também enviou um requerimento ao governo do estado pedindo socorro para os profissionais de educação física. Justamente por isso, o Conselho, há 2 meses atrás, oficiou às autoridades regionais, Poder Executivo Estadual e Federal, para que fossem implantadas aí medidas de um auxílio socorro financeiro aos profissionais de educação física e medidas de incentivo fiscal e econômico, a disponibilização de crédito para os proprietários das academias, para essas pessoas jurídicas registradas também no Conselho, E algumas dessas autoridades responderam alegando a dificuldade de se implantar esses benefícios, a dificuldade financeira, sobretudo nesse contexto de pandemia. Por outro lado, recebemos uma sinalização do governo do estado, através da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, quanto à disponibilização de crédito de até R$50 mil, com juros de 2,7% ao ano, para as empresas do setor, outras instituições financeiras privadas e públicas disponibilizam algum crédito para o setor, medidas que ajudam, mas que ainda não são suficientes para amenizar os impactos ocasionados. A grande aposta e esperança é o projeto de lei que agora aguarda a apreciação no Senado Federal. Para o esporte que tem tão pouco, o esporte que vem perdendo os orçamentos,
que esse ano tem um orçamento que representa 20 vezes menos o orçamento que tinha em 2016. O esporte não só deixou o status de ministério, não só perdeu o ministério, mas tem perdido em orçamento. O TVU Notícias termina aqui. E você já sabe, enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã.